Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingão, mas vamos falar de Vasco da Gama, estamos aí em data FIFA, então naturalmente as coisas estão mais calmas, temos menos notícias, né, sobre o Vasco, menos atualizações, mas, enfim, a gente tenta manter aqui o conteúdo diário para falar sobre o Gigante da Colina e te deixar bem informado sobre o nosso Vascão, beleza? Ainda estou em viagem, por isso não estou aqui no cenário habitual do canal, gravando um pouquinho no improviso, mas a partir de amanhã tudo volta ao normal, né? Segunda-feira estou em casa de novo e aí a gente volta aqui à nossa programação normal. Peço desculpas aí porque os vídeos estão com um espaço um pouco maior entre eles, enfim, mas a partir de amanhã tudo volta ao normal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Sub-20, que foi campeão, Vasco campeão aí no Sub-20, você vai ter atualização aqui sobre isso. A gente vai falar sobre basquete também, o Vasco ontem venceu, mas se despediu da Liga Sul-Americana de Basquete. Vamos falar sobre as voltas de Carlos Cuesta e também de Thiago Mendes, vão estar à disposição aí após a data FIFA, e também sobre a lesão do lateral direito Paulo Ricardo. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui, vamos começar falando de basquete, o Vasco que voltou, né, a jogar a Liga Sul-Americana de Basquete, torneio que o Vasco é bicampeão, né, mas a participação do Vasco se encerrou de forma precoce. O Vasco venceu ontem a equipe do Motillones da Colômbia, venceu até de goleada, né, 70-29, sem nenhuma dificuldade, mas o Vasco, mesmo com essa vitória, se despediu, né, da Liga Sul-Americana de Basquete, porque o Vasco começou muito mal a competição, essa vitória não adiantou de nada. Enfim, essa temporada é uma temporada de mudança, né, no basquete do Vasco. A R10 Score, que era a principal patrocinadora ali, gestora do basquete do Vasco, deixou o clube e agora é o associativo mesmo que está comandando, então vai ser ali um período de readaptação e tal, enfim. Mas a gente fica na torcida para que o basquete do Vasco volte, né, a fazer boas campanhas, aliás, que permaneça fazendo boas campanhas, porque nos últimos anos conseguiu fazer campanhas boas no NBB. Bom, vamos falar agora aqui sobre coisa boa, porque o Vasco foi campeão da Taça Guanabara Sub-20, tetracampeão da Taça Guanabara Sub-20. Ontem o Vasco empatou com a equipe do Bangu por 1-1. O gol do Vasco foi marcado por Léo Jacó e se sagrou campeão da Taça Guanabara. Esse é o tetracampeonato da Base Forte na Taça Guanabara Sub-20. Parabéns aí aos atletas do Vasco e também ao staff, né? Quarto ano consecutivo aí do Vasco levantando essa Taça Guanabara Sub-20. Muito bacana, né? A base realmente é muito forte ali no Sub-20. O Vasco aqui no Rio de Janeiro vai passando o trator, né, em cima de todo mundo. Então, parabéns aí ao elenco do Vasco pelo título do Sub-20. Ser campeão é muito bom, né? Independente da categoria, ser campeão é sempre muito bom. Bom, e agora coloquei essa camisa lindíssima aqui do Vasco, de raiz portuguesa, para falar da Você Português. Se você, assim como o Vasco da Gama, seu clube do coração, também tem origem portuguesa, você pode ter direito à cidadania, sabia? Bom, talvez você tenha origem portuguesa e nem saiba. É aí que entra a Você Português. Dá uma pesquisada no seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem origem portuguesa, italiana ou espanhola, você pode ter direito à cidadania e a Você Português te ajuda a conquistar o seu direito. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana e já atendeu mais de 4.000 famílias com 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor, a análise inicial do seu caso é totalmente de graça. Se você conseguir a cidadania, você e sua família podem morar, trabalhar ou estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Isso significa abrir portas para um novo futuro sem abrir mão
das suas raízes. Bom, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode solicitar a análise inicial do seu caso totalmente de graça. Procure a Você Português. E vamos continuar aqui falando de coisa boa, porque após a data FIFA, o Vasco terá 2 retornos muito importantes, tá? Para a sua equipe. O Fernando Diniz vai contar com 2 reforços aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Carlos Cuesta e o Thiago Mendes já estão à disposição para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eles já foram reintegrados ali ao elenco e estão realizando atividades de forma integral com o restante dos jogadores. O departamento médico do Vasco estava vazio já, né? O departamento médico do Vasco tinha cumprido ali tudo com a comissão técnica de entregar todos os jogadores nesse período aí de data FIFA. Vale destacar a recuperação rápida, né, de Carlos Cuesta, que é titular absoluto da zaga do Vasco. Uma das prioridades, né, era recuperar o Carlos Cuesta e colocar ele à disposição para o retorno, né, do Campeonato Brasileiro. O zagueiro que se firmou rapidamente ali no elenco do Vasco. E o Thiago Mendes já era ausência há um período maior, né? Ele vai voltar a ser relacionado, depois de um grande período fora, desde o jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, jogo de ida no dia 27 de agosto, que o Thiago Mendes não é relacionado. Mas agora está à disposição de novo, ele que foi contratado aí com muita expectativa, né? Mas não conseguiu se firmar ainda no Vasco da Gama. Bom, o Vasco tinha conseguido limpar, né, o departamento médico, liberar todo mundo, deixar todo mundo à disposição do Fernando Diniz, mas infelizmente o lateral direito Paulo Ricardo sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e vai ter que passar por cirurgia. A informação foi dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco informou, né, que o lateral direito Paulo Ricardo sofreu um trauma no pé direito, realizou exames e foi constatada ali uma lesão ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico. Então vai ficar um bom período fora aí. Ele que bem provavelmente seria o lateral titular no jogo contra o Fortaleza na quarta-feira, né? Porque o Paulo Henrique está convocado para a seleção brasileira e o Puma Rodrigues convocado para a seleção uruguaia. Então, o Paulo Ricardo, ganharia ali a sua primeira chance como titular no Vasco da Gama. Mas essa lesão vai tirar o jogador de combate, né? Vem numa péssima hora essa lesão aí do Paulinho, né? Enfim, uma tristeza. O Vasco que montou uma programação especial para tentar ter ali o Paulo Henrique e o Puma contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, 9h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco comprou um novo voo para Paulo Henrique, que vai deixar o Japão logo após o jogo da Seleção Brasileira na terça-feira. O avião parte de Tóquio e o jogador fará escalas em Londres e Paris antes de chegar a Fortaleza no fim da tarde de quarta-feira. Já com o Puma Rodrigues, o Vasco alterou o voo dele junto com a Federação Uruguaia para que o jogador chegue mais cedo ao Rio de Janeiro. Por isso, ele é aguardado em Fortaleza no início da tarde de quarta-feira. O Uruguai entra em campo na segunda-feira, né? Joga amanhã contra o Uzbequistão. Então o Vasco montando aí uma força-tarefa para ter esses 2 jogadores à disposição. É isso, meus amigos. Resuminho aqui, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!